Sou Elon Lima e a gente vai fechar alguns resultados do capítulo sobre núcleo e imagem. É um capítulo muito importante, com resultados bastante importantes. E esse resultado que eu vou falar hoje é sobre o posto de uma matriz. Então, primeiro posto, uma transformação linear. Então, como de costume, a gente vai considerar A de E em F, E e F, espaços vetoriais, dimensão finita, dimensão de E igual a N, dimensão de F igual a M, e o posto da transformação A, por definição, é a dimensão da imagem de A. Imagem no espaço vetorial V, consequentemente, isso daqui é sempre, no espaço vetorial F, consequentemente, isso é sempre menor ou igual que M. Isso também é menor ou igual que N, porque no máximo existem N vetores linearmente independentes. Então, por causa disso, a gente tem que esse posto é sempre menor do que o mínimo entre as duas dimensões. Então, eu vou definir, vou chamar de R esse posto de A. E o que a gente vai demonstrar agora é um resultado extremamente importante, um resultado que muitos livros de álgebra linear passam bastante tempo estudando, que é se a gente considerar uma matriz A pertencente a M por N, então a dimensão do espaço colunas de A é igual à dimensão do espaço linhas de A. E o conceito aqui é que quando a gente tem uma matriz, A igual a A11, A1N, a M1, a MN, eu posso olhar para cada uma dessas colunas da minha matriz. Isso me dá um espaço vetorial que está contido no espaço Rm, que é o espaço dessas emo plus ordenadas. Mas eu posso também olhar para o espaço vetorial gerado pelas linhas da matriz A. Agora, essas linhas estão em Rn, são espaços distintos. Essas linhas, por sua vez, vão gerar um espaço vetorial que pode ou não ser o espaço Rn todo. Independente disso, a dimensão desse espaço, colunas de A, é igual à dimensão do espaço linhas de A. E é isso que a gente vai demonstrar. É um resultado extremamente importante. Eu lembro que se a gente define o posto, como a gente definiu, de uma transformação como a dimensão da imagem, e lembrando que toda matriz A, ela define uma transformação linear de Rn em Rm, então o posto da transformação linear A, quase que por definição, é exatamente a dimensão desse espaço gerado pelas colunas da matriz A. E o que a gente vai mostrar é que essa é a dimensão do espaço gerado também pelas linhas de A em Rn. Demonstração
É uma demonstração relativamente delicada, muito interessante. Deixa eu fazer uma outra observaçãozinha. Quando a gente olha para as colunas da matriz A, o posto é a dimensão do conjunto de colunas que tem o maior número de quantidade de vetores linearmente independentes. Então, se eu pegar as minhas colunas e olhar para os subconjuntos dessas colunas, isso dá um montão, claro, esse posto é a dimensão do maior conjunto linearmente independente de colunas. Número máximo de colunas linearmente independentes. Tá? E, como eu falei, o teorema que a gente vai demonstrar é que o posto linha de A igual ao posto coluna de A. E para demonstrar isso, o que a gente vai fazer é trabalhar com a matriz A, pensando nela como linhas e como colunas. Então, A e J. Primeiro eu vou escrever A como, e eu gosto de fazer assim, V1, V2, Vn, tá? As N colunas de A. Eu também gosto de escrever A pertencente a Rm por N, de forma que cada um desses V, V1, V2, Vn, pertence a Rm por 1. E aí, quando a gente diz que o posto coluna da matriz A é R, eu vou chamar esse posto coluna de A, desculpa, P, eu vou chamar de P. Então, isso quer dizer o quê? Que existem vetores W1, etc., WP, tais que o span desse conjunto de vetores W1, bom, existem vetores LI, W1, WP, tal que o span de W1, WP é exatamente o span de V1 até Vn. Tá? Porque a dimensão desse espaço colunas é P, por definição, posto. Então, eu posso escrever cada uma das colunas como VJ, e essa escolha aqui dos índices é bastante delicada, K variando de 1 até P, CKJ, WK. Nota que isso é J variando de 1 até N, mas, como a dimensão é P, o meu índice K varia de 1 até P. Tá? Estou somando em K. E se eu olho para essa identidade aqui, para essa igualdade, na iésima componente, porque isso são vetores, né? A iésima componente, VJ é exatamente o A e J, e isso me dá que A e J é soma, K variando de 1 até P, de CKJ, e eu vou chamar as componentes desse vetor W de B. Então, eu vou escrever assim, B e K.
Então, eu vou chamar as componentes do vetor WK como B1K, B2K, até BMK. Tá? De modo que a iésima componente é exatamente B e K. Então, tudo que eu fiz até aqui foi escrever o AIJ como um certo produto de matrizes. De fato, o produto de uma matriz M por P por uma matriz P por N, se vocês olharem bem. Tá? De forma que a matriz dos AIJs é M por N. Bom, agora eu vou um pouquinho adiante e vou reordenar isso daqui, que vai ser conveniente daqui a pouco, como a soma K variando de 1 até P, B e K, C, K, J. Tá? Que é exatamente para ver que isso é um produto de duas matrizes, a matriz dos Bs e a matriz dos Cs. Tá? E isso vale para todo o IJ. Bom, I variando de 1 até M e J variando de 1 até N. Agora vamos relacionar isso com as colunas. E para fazer isso, eu venho para o quadro desse lado e olho agora para A da seguinte forma. Desculpe, vou relacionar com as linhas. O 1, o 2, o M. Então, tenho aqui as minhas M', e cada uma dessas M', então, o I é um vetor pertencente, como eu gosto de falar, R1 por N. Tá? E nota que o I igual a AI1 até AIN. Mas aí eu volto para a identidade que a gente acabou de construir, ou seja, a identidade que diz que a IJ é soma K variando de 1 até P, B e K, vezes CKJ. E defino novos vetores. Assim, eu defino o vetor ZK igual a CK1 até CKN. Nota que esse vetor ele pertence a R1 por N. Isso me diz que o I, que as minhas linhas da matriz A, elas podem ser escritas como soma K variando de 1 até P, de B e K, ZK, onde ZK é exatamente esse vetor que eu acabei de definir. Conclusão. O posto linha de A, que é o resultado de considerar todas as combinações lineares das linhas, por ser tal que você escreve cada uma dessas linhas como combinação linear dos vetores ZK, K variando de 1 até P, o posto linha de A é menor ou igual que P, que é igual ao meu posto coluna de A. E nesse momento, essencialmente, eu demonstrei o resultado. Por quê? Porque agora trabalhamos com a transposta da matriz A. Transposta de A, ela é definida como A transposta, e o elemento IJ é igual a AJI.
ela é uma matriz N por M, tá? E trabalhando com a transposta, você nota que se você fizer a transposta 2 vezes, você está de volta na matriz A, razões óbvias. E além disso, trabalhando com a transposta, o posto linha de A transposta é menor ou igual que o posto coluna de A transposta. Consequentemente, o posto linha é igual ao posto coluna. Demonstração bastante elegante e bem simpática. Bom, conclusão. Em particular, falar de posto de uma matriz é equivalente a você falar do posto linha ou do posto coluna. E isso corresponde ao número máximo de linhas independentes ou número máximo de colunas independentes, linearmente independentes. Tá legal, gente? Então, a gente demonstrou um dos últimos resultados do capítulo sobre núcleo e imagem. É um resultado extremamente importante em álgebra linear, ele aparece em vários contextos. Ele pode ser demonstrado de diversas maneiras. A maneira que a gente demonstrou aqui é uma maneira bastante agradável, porque ela essencialmente trabalhou escrevendo as linhas e as colunas como produto de matrizes cuja dimensão intermediária é P, e, consequentemente, isso quer dizer que o posto não poderia exceder esse valor P, e com isso a gente tirou o resultado, mas tem outras maneiras e a gente vai, em outros momentos, falar dessas outras maneiras. Bom, agora eu queria voltar ao tópico de resolução de sistemas lineares, mas ainda num contexto de um pouco mais de generalidade, pensando nas variedades afins. Então, a volta das variedades afins. E nesse contexto eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar F1, Fm de E em R, um conjunto de M funcionais lineares, e eu vou relacionar a dimensão do espaço que eu vou chamar de F, que é onde F é, por definição, a interseção de H1, H2, HM, onde cada HI aqui é o conjunto do X em E, tais que Fi de X igual a 0. Tá? Interpretação, se tivéssemos em R2 e tivéssemos com um funcional linear não nulo, então esse H1 seria uma reta passando pela origem. Tá? E a pergunta é, qual é a dimensão de F? Bom, vou chamar isso. Então, esse é o problema. Vou assumir que a dimensão de E é igual a N, tá? Onde E é o espaço onde a gente está saindo, e vou definir R como número máximo de elementos linearmente independentes do conjunto de funcionais F1, F2, Fm. Tá? Lembrando que esses funcionais são vetores do espaço
lineares de E em R, que é o espaço dual, e faz todo sentido eu falar, então, de independência linear. E faz todo sentido de perguntar qual é a dimensão do espaço gerado por esses vetores F1, F2 e Fm. Tá? E o que eu vou demonstrar é que a dimensão dessa variedade afim é obtida tomando a interseção dos espaços HI é exatamente N menos R. Então, esse é o objetivo do que a gente vai demonstrar agora, como uma aplicação aí das coisas que a gente estudou nesse livro. E, de fato, isso faz todo sentido do mundo, por quê? Suponha que eu tivesse em R2, tivesse somente um funcional linear, qual seria a dimensão dessa reta passando pela origem? Assumindo que o funcional linear é não nulo. Então, a dimensão do espaço, nesse caso, é 1, e como n igual a 2, 2 menos 1 dá 1. A dimensão desta reta é 1, como todos nós sabemos. Tá? De fato, se a gente tivesse em Rn, a cada vez que a gente adiciona um funcional linearmente independente ao conjunto anterior, essencialmente você restringe a dimensão em uma unidade. Consequentemente, você obtém n menos r. Então, essa é a intuição por trás da coisa. Mas, para demonstrar isso, a gente pode, por exemplo, aplicar esse resultado que a gente acabou de ver. Tá? Então, demonstração. Então, vamos fixar uma base do E. Eu, como falei, de dimensão de EN, então fixamos um conjunto ordenado V1, V2, Vn, contido em E, e considero a matriz de Fi nessa base. Na imagem, como sempre, o meu vetor que gera o R é o vetor 1, tá? Nem vou falar. E aí, AI1, a IN, é a matriz de Fi na base, nas bases V e 1. O conjunto cujo único elemento é 1. Nota que quando eu pego os meus M diferentes funcionais lineares, eu obtenho então a matriz A. Então, eu obtenho uma matriz A e J, pertencente às matrizes M por N, tá? Onde, lembrando aqui que o M é o número de funcionais e o N é a dimensão do E. Mas a dimensão do span de F1, F2, Fm, tá? Por definição R, a gente está chamando de R, que isso é o posto linha de A, que é também o posto coluna de A, que a gente acabou de ver. E o posto coluna é o espaço gerado pela transformação A de E em Rm, que pega um vetor V e manda em A de V igual a F1 de V, Fm de V. Tá? Mas o núcleo de A é exatamente o espaço onde todos esses
essas componentes se anulam, que é o espaço F que a gente está buscando. Logo, a dimensão do núcleo de A é a dimensão, pelo teorema do núcleo da imagem, dimensão de E menos a dimensão da imagem de A, que, por sua vez, é exatamente N menos R. Então, a dimensão de F é N menos R. Então, a gente mostrou aí, aproveitando os conceitos que a gente vem estudando, a gente identificou a interseção desses vetores que satisfazem Fi de x igual a zero com esse espaço vetorial F, e calculou essa dimensão. Tá? Então, com isso, a gente tem aí uma boa aplicação da teoria. E agora eu vou mudar um pouquinho e continuar com a parte de eliminação gaussiana. Tá? Antes de mais nada, deixa eu continuar perguntando se tem alguma dúvida sobre o que eu falei até agora. Tá? Muito bem. Então, lembrando aí o contexto que a gente vem trabalhando, a gente começou falando de transformações lineares, depois a gente fixou uma base no domínio, uma base na imagem, e aí a partir disso a gente começou a falar de matrizes, e agora a gente vai estudar maneiras de lidar com matrizes, em particular maneiras da gente resolver sistemas lineares e determinar, por exemplo, núcleos de transformações lineares, etc. A técnica que a gente vai usar é uma técnica que, de fato, é o ponto de partida para muitos livros de álgebra linear, que é a chamada eliminação gaussiana, ou escalonamento. Como a gente está partindo do conceito de espaços vetoriais, e de transformações lineares, né? Então, eu quero lembrar um resultado que a gente havia visto. Então, como eu falei, as transformações lineares, elas estão associadas a matrizes, uma vez que eu escolho bases ordenadas no domínio na imagem. Né? E agora eu quero atacar o seguinte problema para motivar aí a eliminação gaussiana. Dados vetores V1, Vm pertencentes a Rm, achar R vetores linearmente independentes com R máximo. Ou seja, achar o número máximo de vetores linearmente independentes dado um conjunto V1, V2, Vm. Se eu pensar nesses vetores como vetores coluna, isso é exatamente achar o posto da matriz. Posto coluna, que a gente acabou de aprender que é o posto linha. E para atacar esse problema, eu quero lembrar um resultado que a gente havia visto que no livro texto é o teorema 3.2, capítulo 3, seção 3. E eu vou lembrar esse resultado porque ele é crucial para o que a gente vai fazer. Seja um V1, V2, Vm, no espaço vetorial E, eu vou assumir que nenhum deles é zero.
E a afirmação é, estou considerando os ordenados, se nenhum deles é combinação linear dos anteriores, então o conjunto X igual a V1 VM é linearmente independente. LI. Tá? Eu não vou rever a demonstração disso, mas a ideia é muito simples. Se você assumir que eu posso escrever um como combinação linear dos outros, eu pego o primeiro que tem essa propriedade. E aí, quando eu escrevo do outro lado, eu tenho α1, α2 menos esse cara, digamos, VJ, e isso dá uma combinação linear não nula, dando vetor zero. Tá? Aí eu vou fazer um pequeno truque, que eu vou trocar a palavra dois anteriores, ou a expressão dois anteriores, pela expressão dois subsequentes. Ou seja, da mesma forma que eu posso começar do 1 e verificar que nenhum deles é combinação linear dos anteriores, e isto implica que o conjunto é LI, eu posso também dizer que se eu começar do último e for descendo, e nenhum deles for combinação linear dos anteriores vindo de trás para frente, então o conjunto é LI. Tá? Isso daí é bem claro, basta trocar a ordem de trás para frente. E por que eu estou fazendo essa perversidade com vocês? Bom, além de gostar de fazer perversidade com vocês, eu também vou usar isso numa propriedade, numa construção bastante prática. A construção é a seguinte. Suponha que eu tenho uma matriz A, A11, A1N, AM1, AMN. Vamos olhar para essa matriz A olhando para ela como vetores linhas. Então, linha 1, linha 2, etc. Linha M. Tá? Cada uma dessas linhas é um vetor do espaço Rn. E agora, suponha que a gente tem a seguinte propriedade. Se V1 tem a jésima coordenada diferente de zero, isso é uma hipótese, tá? E V2, V3, Vm tem a jésima coordenada igual a zero, eu afirmo que então, o que eu posso falar sobre V1 e o restante? Eu afirmo que V1 não é combinação linear de V2, V3, Vm. Vocês concordam? Porque não tem como eu escrever V1 como combinação linear, porque quando eu olhar para a jésima coordenada, na jésima coordenada todo mundo é zero. Mistura como você quiser, vai dar zero. Tá? Então, eu posso generalizar isso aqui da seguinte forma. Mas, geralmente, se pudermos escolher um conjunto W1, W2, WR
contido em V1, V2, Vm. Esse conjunto estou assumindo que não contém o vetor zero. Tal que Wi possui uma coordenada diferente de zero, tá? Então, Wi possui uma coordenada diferente de zero. E a mesma coordenada é zero nos vetores subsequentes, ou seja, Wi mais 1, Wi mais 2 até Wr, desta lista. Então, pelo resultado que eu acabei de citar ali, eu posso afirmar que W1, W2, Wr é Li. Exatamente porque eu não posso escrever o Wi como combinação linear dos subsequentes, e pelo resultado que eu acabei de citar, eu tenho então que essa sequência W1, W2, Wr é Li. Exemplozinho para fixar ideias. Então, suponho que eu tenho os vetores V1 igual a 0, 1, 2, 3, 4. Não é muito simples, não é muito complicado. Isso deve ser a senha de muita gente. Não é a minha, hein? Atenção, como isso está sendo transmitido para a web, já aviso, não tentem essa senha. Podem até tentar. Falei isso, tentem. Fiquem só tentando ela. Suponha que eu tenha depois 0, 0, 0, 4 zeros, 1, tá? E eu afirmo que esses vetores V1, V2, V3, é um exemplo bem simples. Esse conjunto de vetores é linearmente independente. Exatamente pela propriedade que eu já vi. Eu não posso escrever o V2 como combinação linear do V1, do V3, desculpa, porque essa componente aqui ela é diferente de zero e não teria como obter V2 como múltiplo de V3. E eu não posso escrever o V1 como combinação linear de V2 e V3, porque esta componente aqui, é a segunda componente, ela não pode ser escrita como combinação linear de 0 e 0. Tá bom? Se parece simples, é simples. E qual é a propriedade importante? Refraseando essa propriedade, a propriedade é que a primeira coordenada não nula de cada Wi tem índice menor que a primeira coordenada não nula dos subsequentes. Ou seja, Wi mais 1, Wi mais 2, até Wr. Tá legal? Sim. Tem índice. Ah, obrigado. Eu esqueci de escrever menor.
Falei, mas não escrever. Por favor, fiquem atentos, porque eu estou derretendo, estou em processo de meltdown, e isso pode levar a diversos resultados catastróficos. Muito bem, então, tá legal? Isso é exatamente o que a gente vê aqui. A primeira coordenada não nula tem índice menor que a primeira coordenada não nula dos seguintes. Esse tipo de formação é uma formação que é conhecida aí dos tempos dos romanos, ou talvez até antes, é o que o pessoal chama de escalonada. Em inglês, o pessoal chama echelon, row echelon. Então, dizemos que, isso é uma definição de fato, definição super importante, que A igual a IJ pertencente a conjunto das matrizes R por N é escalonada se o primeiro elemento, vou essencialmente reescrever, não nulo de cada linha está à esquerda do primeiro elemento não nulo das subsequentes linhas. E a maneira que eu gosto de desenhar isso bom, além disso, é comum, quando a gente fala dessas matrizes, a gente ter certeza que a primeira coluna aqui, ou as primeiras colunas, são todas de zero. Isso é exatamente parte aqui dessa definição que eu acabei de colocar. Mas isso pode acontecer. Então, potencialmente, teríamos uma parte zero, e depois teríamos, digamos, um alfa 1, e depois qualquer coisa, etc. Depois eu teria um conjunto de zeros, depois eu teria, digamos, um alfa 2, alfa 1 e alfa 2 diferentes de zero, todo mundo zero. Depois ainda, aqui não importa o que vem depois 0, 0, 0, 0 e potencialmente um alfa 3 aqui, à direita do alfa 2, tá? E assim vai. E se todas essas linhas forem diferentes de zero, o meu posto vai ser R, porém, se tiver um conjunto de zeros ao final, meu posto vai deixar de ser R. Tá? Então, note que se V1, V2, VR forem não nulos, como vetores, né? Então, o posto da minha matriz A é exatamente R. Aqui eu calculei o posto pela linhas, mas posso calcular pela coluna também. E são iguais. Muito bem. Então, agora a gente tem um problema. Bom, a gente essencialmente a gente resolveu esse problema que eu havia proposto. Suponha que você tem vetores V1, V2, VR, VM, e eu quero determinar os R vetores com R máximo. Se eu conseguir, através de combinações lineares, levar esses vetores V1, V2, VM, vetores linhas,
em um conjunto que é escalonado, que está nessa forma escalonada, através de combinações lineares, inversíveis, quer dizer, inversíveis no sentido, minhas transformações lineares, minhas combinações lineares forem inversíveis, então eu vou obter exatamente o posto que é a dimensão dos vetores linearmente independentes. E com isso, eu posso determinar quantos desses vetores são LI. Tá? Bom, então eu agora vou atacar esse problema do ponto de vista um pouco mais concreto, ou seja, achar uma maneira de fazer isso algorítmica. Então, o problema aqui, se sentido, a reformulação do problema anterior é que suponha que são dados V1, Vm, vetores, eu estou escrevendo como vetores linha, então vetores 1 por m, como efetuar combinações lineares destes vetores de forma a obtermos W1, W2, WR não nulos e possivelmente 0, 0, 0 se for necessário, na forma escalonada. Tá? E a resposta vai ser dada através de duas operações que a gente vai chamar de operações elementares. Certamente já devem ter visto isso em algum curso de álgebra linear inicial. Ou seja, eu quero mandar esse meu conjunto ordenado V1, V2, Vm aí eu peço desculpas aqui. Aqui eu escrevi esses vetores em R1 por M. Eu vou corrigir. Esses meus vetores estão em 1 por N. Então, como eu estava falando, eu vou definir transformações que pegam esse conjunto ordenado e manda em V'1, V', também contido em R1 por M. Pequena observação sobre notação, eu estou cada vez mais me aproximando da notação que é usada em álgebra linear numérica, em MATLAB, coisas assim. Então, listas ordenadas de vetores, é comum que a gente escreva com colchetes retangulares, tá? Só para deixar bem claro que estamos com uma lista ordenada. Tá? E preservando, eu quero preservar o span, ou seja, eu quero que o span desse conjunto seja o mesmo span desse conjunto. O conjunto dos vetores gerados por V1, V2, Vm é o mesmo conjunto dos vetores gerados por V1', V2', etc. Bom, uma maneira totalmente óbvia de preservar o span é mudar a ordem de vetores. Isso parece óbvio demais, mas isso é a primeira das operações lineares. Troca
de posição de dois vetores VI e VJ. Ou seja, eu fixo I e J, quaisquer, de 1 até M, e digo, vou trocar esses caras. De forma que o conjunto ordenado V1, V2, 3 pontinhos, VI, 3 pontinhos, digamos que J seja maior do que isso, só para fixar ideias. VM vai ser mandado no conjunto ordenado V1, V2, 3 pontinhos, VJ, agora a ordem vai desaparecer, onde tinha o I vai entrar o J, e onde tinha o J vai entrar o I. Tá? Eu reitero, esses vetores estão contidos em Rn, corrigi ali em cima, mas não corrigi no meio. Tá, então isso aí é nada mais nada menos que uma permutação. Permutações são operações, obviamente, que preservam a propriedade de um conjunto linearmente independente. Tem uma outra operação, que a gente vai chamar de elementar também, que é somar a um dos vetores, digamos, o jésimo deles, um outro vetor ou um múltiplo de outro vetor da lista. De modo que se eu... Agora, novamente, eu vou fixar I e J, quaisquer, porém fixos, e vou pegar o VJ e vou mandar esse cara em V'J igual a VJ mais um múltiplo alfa vezes V1. Tá? Nota que essa operação de substituir um dos vetores me permite que eu, a partir, digamos, do primeiro, eu construa um novo segundo, a partir desse segundo eu construo um novo terceiro e assim vai. Tá? Em particular, se eu olhar, se voltarmos aqui e pensarmos que a gente tinha nesse conjunto de vetores, e agora eu vou fazer uma confusão aqui, componentes aqui que não eram zero, V1, V2, V3, eu poderia imediatamente, partindo desse conjunto V1, V2, V3, construir um V2' no qual esta componente é zero. Fazendo o quê? Suponha que ela fosse, por exemplo, 2. Pegando V2' igual a V2, que é esse daqui, menos 2 vezes V1. E se essa componente aqui, a primeira componente, fosse diferente de zero, eu definiria um V3' igual, digamos que fosse 3 aqui, a V3 menos 3 vezes V1. Com isso eu posso zerar essa coluna. Agora, suponha que eu zerei e esse cara seja diferente de zero, eu posso zerar a seguinte. E assim por diante. Então, essa ideia é a ideia por trás do processo de escalonamento. Tá? Vou fazer isso em detalhe daqui a pouco. Mas, por enquanto, eu só estou definindo as duas operações elementares com as quais a gente vai trabalhar. Uma é transposição, ou troca de posição, de dois vetores dados. E a segunda é somar um múltiplo de outro vetor. Nota que quando eu faço essa operação, fixei o I e o J, e defini o V'J através
desta equação, eu posso também voltar. Eu posso definir uma operação que é a inversa dela e passar de volta do V'J ao VJ. A saber, eu pego o V'J e mando em VJ igual a V'J menos alfa VI. Isso, falado passo a passo, é bem elementar. Agora vamos pensar em fazer isso algoritmicamente para limpar as diferentes colunas e, se for necessário, através de trocas, você então vai trocar e sair limpando e com isso construir uma matriz escalonada. Então eu vou dar uma pequena paradinha para a gente tomar uma água e a gente continua isso no próximo intervalo, no próximo segmento. Coisas que vocês certamente já conhecem. Então eu vou fazer alguns exemplos, para isso eu coloquei aqui uma pequena preparação, mas antes de fazer esses exemplos, eu quero voltar então às chamadas operações elementares. Lembrando, a gente tem um conjunto de vetores linha, V1, V2, V, digamos, M, então estão expostos na forma de linhas, e a gente vai fazer essas chamadas operações elementares com as linhas, quais sejam trocar duas linhas ou substituirmos uma destas linhas por esta linha mais um múltiplo de uma outra linha. Então são essas duas operações aqui. Aí ao final do segmento passado, o que eu observei é que somar a um dos vetores um múltiplo de outro é uma operação invertível, ou seja, eu posso voltar, tá? E isso, em particular, me garante uma propriedade fundamental, que ao efetuar essas transformações elementares, eu mantenho preservado o span, ou seja, o conjunto, o espaço vetorial, gerado por esses vetores. E por que eu preservo o span? Porque, de um lado, digamos que eu trabalhei com E2, eu tenho o span dos vetores V1, V2 até Vm. Depois, de outro lado, ao fazer essa transformação elementar, eu tenho o span de V1, V2, Vm. Ora, como o V' é combinação linear dos caras do espaço anterior, se segue que o span deste novo conjunto com a linha está contido no span do V1, V2, Vm. Mas como é inversível, eu posso também voltar e dizer que o span do V contém o span do V', e o span do V' contém o span do V. Logo, eles são iguais. Consequentemente, eu tenho então que o span, ou seja, o conjunto gerado após essa transformação elementar E2, o espaço vetorial gerado é exatamente o mesmo do inicial. Tá legal, gente? Nota que trocar a ordem também garante, de maneira totalmente óbvia, que o span é o mesmo. Então, essas duas operações elementares, elas preservam a propriedade de que preservam o espaço vetorial gerado pelos meus vetores. Tá legal? Muito bem. Observado isso, vamos fazer um par de exemplozinhos bem simples. Então, os exemplos que eu tirei são exemplos do nosso livro-texto, tá? O exemplo 9.3. E vamos considerar 3 vetores linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu não poderia ter criatividade de construir um exemplo mais interessante do que esse, porque está extremamente ordenado, organizado. Então, são 3 vetores em R4. Então, a minha matriz é 3 por 4.
E aí o que eu posso fazer? Eu observo que esse primeiro elemento aqui é diferente de 0. Logo, eu posso eliminar o 5 fazendo a linha 2 menos 5L1. Tá claro, gente? E aí, se você fizer a conta, você vai obter 0, menos 4, menos 8, menos 12. Você pode fazer a linha 3 menos 9L1, vai obter 0, menos 8, menos 16, menos 24. E com isso, a gente acabou de fazer o quê? A gente acabou de, através de operações elementares, transformar todos os elementos abaixo do 1 em 0. Tá? Então, essa coluna aqui tem a propriedade que todos os elementos, exceto o primeiro, são 0. Nota que, pelo que a gente acabou de ver, o span desses 3 vetores, V1, V2, V3, é o mesmo span daqui. Repito agora com a matriz, desculpe, com esse segundo vetor. Então, vou pegar o L3 menos 2L2. Menos 2 vezes menos 4 dá mais 8. Quando eu somar, vai dar 0. Então, eu obtive 0 aqui. Tá? E, por acaso, nesse caso, deu 0, 0, 0. A conclusão... e fiz também... L3 menos L2, a conclusão é que eu obtive a matriz 1, 2, 3, 4, 0, menos 4, menos 8, menos 12, 0, 0, 0. Nota que o primeiro elemento não nulo de cada linha, por exemplo, dessa primeira linha, está à esquerda do primeiro elemento não nulo das subsequentes. Tá? A última aqui, ela é sempre 0, mas continua valendo a propriedade que está à esquerda dos elementos não nulos dela, porque não tem elementos não nulos nessa seguinte, tá? Por vacuidade. Tá? Muito bem. Isso aí é bastante simples. Se vocês pensarem bem, esse processo da gente fazer essas combinações lineares por linha, de fato, ele é o resultado da gente aplicar do lado esquerdo uma matriz. E que matriz seria? Ela seria uma matriz que, num certo sentido, efetuaria essa conta que a gente fez aqui de pegar o VJ e mandar o VJ em V' igual a VJ mais uma combinação linear do VI anterior. Tá? Mas a observação é que isso é equivalente a uma operação com uma matriz atuando à esquerda. E uma matriz que vocês podem, de fato, calcular de forma bastante simples. E mais do que isso, essa matriz é uma matriz que ela é 0 acima da diagonal, ou seja, ela é triangular inferior. Eu não havia ainda enfatizado muito o conceito de matrizes triangulares inferiores, mas matrizes triangulares inferiores são as matrizes que têm a propriedade de que os elementos não nulos estão todos abaixo ou na diagonal. Ou abaixo da diagonal ou na diagonal. Tá? Para verificar que é uma matriz diagonal inferior, é uma conta relativamente simples que eu vou fazer com vocês daqui a alguns minutos, mas essa propriedade é a propriedade fundamental da chamada decomposição de uma matriz na sua forma LU, onde L significa lower triangular, triangular inferior. E U significa upper triangular, triangular superior. Tá? O que acontece é que essa matriz aqui ela tem a propriedade de que todos os elementos abaixo da diagonal, ao final desse processo, são 0. Tá? Então, ela é do tipo upper triangular. Tá? Muito bem. Um outro exemplo
Esse primeiro exemplo ele teve uma vantagem, que foi, eu não precisei trocar a ordem de nenhum vetor, mas a coisa pode ficar problemática logo no primeiro momento. Por exemplo, se eu começasse com esses vetores 0, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 0, etc. Então está escrito aqui uma matriz 0, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 0, 3, 4, 2, 0, 4, 2, 0, 1, tá? Nesse primeiro momento, o que acontece? Eu não vou conseguir iniciar esse processo de escalonamento, de aplicar essas operações de eliminação. Bom, não vou conseguir se eu não fizer uma coisa totalmente elementar, que é a primeira transformação elementar que a gente definiu. Ou seja, trocar a linha 1 pela linha 2. No que eu troco a linha 1 pela linha 2, eu obtenho, então, a matriz 2, 1, 3, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 2, 0, 4, 2, 0, 1. E agora eu prossigo com o meu escalonamento, exatamente como a gente fez no caso anterior, limpando os elementos dessa coluna, depois, no passo seguinte, limpando os elementos da segunda coluna abaixo desse elemento 2, 2, e no terceiro passo, limpando esse último elemento abaixo do elemento 3, 3. Nota que, ao final, o que eu obtenho exatamente é uma matriz triangular superior e eu tenho zeros aqui. Cada um dos elementos não nulos satisfaz essa propriedade, que ele está à esquerda do primeiro elemento não nulo da linha seguinte. Tá? Nota que, ao final, obtemos 4 vetores linearmente independentes. Estes 4 vetores linearmente independentes, eles geram exatamente o mesmo espaço vetorial que os meus vetores iniciais, tá? E aqui a gente tem um exemplo no qual a gente teve que fazer essa permutação. Em álgebra linear, isso o pessoal chama às vezes pivoting, em álgebra linear numérica, tá? Essa troca. Nota que essa permutação, ela também pode ser implementada como uma operação à esquerda. Então, essencialmente, o que a gente está vendo nesses exemplos, e que é de fato um fato geral, é que a gente pode efetuar este processo de escalonamento da seguinte forma: aplicando matrizes triangulares inferiores à esquerda da tua matriz e permutações, e repetindo isso tantas vezes quanto necessário. No máximo, com um número finito de operações, tá? De fato, dá para fazer a conta. Esse número é da ordem de, no máximo, n ao cubo, onde n é o número de... m ao cubo, onde m é o número de linhas, o número de operações algébricas que tem que se fazer nessa conta. De fato, dá para fazer uma estimativa mais precisa, não vou entrar nisso agora, isso é um assunto de álgebra linear numérica extremamente importante, e vencer essas limitações no número de operações é um assunto de pesquisa importante até hoje, para matrizes de certas classes específicas. Mas, de qualquer forma, o ponto é que eu consigo, então, através de operações de multiplicação, eu consigo reduzir a minha matriz a uma forma triangular superior e, em última análise, eu posso escrever a minha matriz A como o produto de uma triangular inferior e uma triangular superior. Vocês vão me perguntar, mas eu comecei da minha matriz A, apliquei triangular inferior aqui e obtive, ao final, uma triangular superior. Acontece que é um exercício extremamente interessante e importante. A inversa de matrizes, quando existe, de matrizes triangulares inferiores, também é triangular inferior. Da mesma forma que a inversa de uma matriz triangular superior também é triangular superior. Eu não preciso nem usar esse fato tão mais geral. Vocês vejam que quando a gente volta nessas operações elementares, eu havia observado que E2 é evidentemente invertível, e ela é invertível fazendo exatamente uma operação do tipo triangular inferior, se vocês olharem bem. E a E1 é uma permutação que, se eu fizer na ordem certa, também uma matriz
preserva a propriedade da matriz ser triangular inferior. Então, a inversa de E1 e E2 também é triangular inferior. É por isso que eu posso escrever ao final a minha matriz A como uma permutação de uma matriz triangular inferior e uma matriz triangular superior. Esta decomposição geral é uma decomposição extremamente poderosa em álgebra linear numérica e a gente não vai explorá-la hoje, mas mais cedo ou mais tarde a gente vai voltar a ela, bem como a outras decomposições importantes, quais sejam a decomposição QR, que é uma decomposição associada ao método de Gram-Schmidt, e a decomposição de Cholesky, que é uma decomposição que é extremamente importante para matrizes positivas definidas. Tá? Muito bem. Tá. Então, o que eu vou fazer agora é prosseguir um pouquinho com a teoria. E falar um pouco da resolução de sistemas lineares. E também do cálculo de posto de uma matriz. Então, eu vou pedir para a gente desligar o projetor por alguns minutos. Então, vamos atacar aquele problema que a gente, num certo sentido, está interessado, ou motivou diversas desses estudos, mas não é o único problema, que é o cálculo do posto de uma transformação linear. Então, para calcular o posto, digamos que a gente tem uma transformação linear do espaço vetorial E no espaço vetorial F. Como sempre, dimensão de E igual a N, dimensão de F igual a M. Tá? E daqui, eu imediatamente, fixando um par de bases do espaço, bases ordenadas, eu associo a isso uma matriz A M por N, tá? Bom, uma vez que eu tenho uma matriz A M por N, o posto dessa transformação linear, que é a dimensão da imagem, é exatamente o posto dessa matriz A. E para calcular o posto da matriz A, o que a gente faz? A gente usa exatamente o processo de escalonamento e obtém daí o número de vetores linhas da matriz A que são linearmente independentes. Observação, eu poderia ter feito com vetores coluna também. Tudo que eu falei para linha vale para coluna. As transformações lineares agora são combinações das colunas, mas, e de fato isso é uma maneira, inclusive, que muitos livros usam para provar aquele teorema do posto e da igualdade posto-linha, posto-coluna. Tá? Muito bem, então, o exemplo eu já dei num certo sentido, você pega, constrói a base, e com base nessa base você tem a matriz. Tá? Um segundo problema que o método de escalonamento permite é a resolução de sistemas lineares.
Ou seja, supõe agora que a gente tem um problema da forma AX igual a B. A é uma matriz M por N. Eu estou buscando um vetor X em Rn por 1, vetor coluna. E B é M por 1. Tá? Isso está associado a uma transformação de Rn em Rm, definida exatamente por calcular AX. Tá? E a gente pode olhar para esse problema de várias formas. Inclusive, é um bom momento para a gente fazer uma pequena revisão das diferentes maneiras que a gente tem para atacar esse problema. Então, a gente pode observar que a x igual a b possui soluções se e somente se, quando eu olhar para B como vetor de Rm, eu posso escrever B no span das colunas da matriz A. O MATLAB tem MATLAB, Octave, diversas linguagens de programação, tem uma maneira maravilhosa de você fazer essa notação. É assim, se você escreve A, I, vírgula, J, quando você olha para A, I, dois pontinhos, o que significa? Significa que você fixou o I e variou o J arbitrariamente de 1 até N. Da mesma forma, quando você olha para A, dois pontinhos, J, você fixou o J e variou o I arbitrariamente. Então, só para animar vocês a abrirem o MATLAB e ver essas coisas acontecendo, isso é o span. Eu estou abusando um pouquinho da notação do MATLAB também. A, I, 1. Tá? Eu me divirto botando 50 mil notações diferentes no quadro, porque eu gosto de falar várias línguas, acho que é importante para o desenvolvimento do cérebro, e eu acho que é importante você ser capaz de se comunicar aí com diversas comunidades. Então, AX igual a B possui soluções se e somente se B está no span das colunas de A. Se e somente se o posto de pegarmos a matriz A e adicionarmos uma coluna formada pela matriz, pela coluna B, é igual exatamente ao posto de B. Desculpa, ao posto do A. Aqui, talvez seja bom botar posto com letra maiúscula. Tá? Essa matriz obtida pegando o vetor coluna B e colocando à direita é chamada matriz aumentada. E uma das belezas da MATLAB ou de outras linguagens de programação é que se você tem uma matriz A, põe colchetes A e põe o B do lado, não precisa botar nem esse ponto e vírgula aqui que eu botei, você obtém exatamente a matriz aumentada. Mas não só isso. Bom, antes de mais nada, com isso já tenho bastante coisa para fazer. Porque se eu quero verificar que a x igual a b possui soluções, o que eu posso fazer de fato é sair escalonando a minha matriz aumentada direto, e no que eu escalono a minha matriz aumentada, ou seja, que eu reduzo ela à forma escalonada, eu posso já verificar
como a última coluna é o B, se isso é o posto de A. E se for o posto de A, eu sei que tem solução. Tá? Pode ter muitas soluções. Então, de fato, eu posso querer responder um pouco mais e eu posso ir um pouco adiante nessa pergunta e analisar a seguinte, observar aqui. Podemos dizer mais que AX igual a B não possui soluções se B não pertence à imagem de A. AX igual a B possui uma única solução se, bom, de fato, se somente se, tá? Vou escrever aqui se somente se. O B pertence à imagem de A e o núcleo de A for o vetor 0. Não pertence, pelo amor de Deus. Obrigado. Isso aí foi para garantir que está todo mundo acordado. E nas minhas notas está correto, no livro também está correto. Tá? E finalmente, AX igual a B possui infinitas soluções se e somente se o B pertence à imagem de A e o núcleo de A é diferente do vetor 0. Tá? Ou seja, tem pelo menos uma dimensão aí nesse núcleo de A. Muito bem. Com isso, teoricamente, a gente tem toda a informação aí sobre os sistemas lineares, com base na... E a gente pode verificar isso. O caso A, eu posso verificar através caso A, através do posto da matriz aumentada AB ser estritamente maior que o posto de A. Tá? O caso B, eu posso verificar se o meu posto de A, B, for exatamente o posto de A igual a N, que é igual ao número de incógnitas. E o caso C, de infinitas soluções, o posto de AB igual ao posto de A, igual a um certo valor R estritamente menor que N, que é igual ao número de incógnitas. E ainda mais, nesse caso, as soluções do conjunto, as soluções da equação AX igual a B, nesse último caso aqui, eles formam uma variedade afim de dimensão
onde n é o número de incógnitas e R é a dimensão do posto de A. Desculpe, o posto de A, a dimensão do espaço coluna ou do espaço linha da matriz A. Tá? E como é que eu verifico algoritmicamente essas coisas? Exatamente pelo processo de escalonamento que a gente havia estudado. Tá? Então, eu vou fazer alguns exemplozinhos e concluir com esses exemplos. Então, vamos voltar aqui aos nossos exemplos. Então, o próximo exemplo que a gente vai considerar, novamente seguindo o livro-texto, é o exemplo 9.6, no qual a gente considera um sistema com um total de 4 equações e 4 incógnitas, x, y, z e t. O escalonamento da matriz aumentada, lembrando que a análise das soluções do problema saem todas do estudo da equação da matriz aumentada. Então, quando eu olho para a matriz aumentada, eu posso escalonar. Nota que no primeiro momento eu tenho que fazer uma permutação, e aí eu obtenho 2, 0, 3, 4, etc. Continuo efetuando esse processo de escalonamento, e ao final, o resultado do escalonamento nos dá exatamente um sistema na forma escalonada. Esse sistema, de fato, é um sistema bastante simples e nos diz exatamente o que está acontecendo com o nosso problema. Nota que daqui eu tiro exatamente o valor de t, t igual a 1/5. Uma vez de posse do valor de t, eu substituo e obtenho o valor de z. De posse do valor de z e de t, eu substituo nessa equação, segunda equação aqui, e obtenho y. E de posse de y, eu obtenho x. Esse processo, que é extremamente elementar, é um processo que é utilizado em muitos programas computacionais, que é o chamado processo de back substitution. Ou seja, se eu tenho uma equação da forma ux igual a y, onde u é triangular superior e todos os elementos da diagonal de u são diferentes de zero, então eu posso resolver de trás para frente e obter x como função de y, simplesmente efetuando esse processo. Em particular, uma vez que a gente já aprendeu que toda matriz A pode ser escrita como PLU, onde P é um processo de permutação, L é um processo, uma matriz, processo de permutação, quer dizer, uma matriz de permutação, L é uma matriz triangular inferior e U é uma matriz triangular superior, se eu tiver que a A é invertível, como essa matriz é sempre invertível, o problema vai estar na L e na U. Mas se a U tiver todos os elementos... Bom, se A for invertível, necessariamente a U e a L são invertíveis. E, necessariamente, eu posso, então, começar resolvendo o problema UY, ou UX, se vocês quiserem, igual... Não, desculpa. Eu começo resolvendo o problema L, Y, igual a P
inversa, que é a P transposta, mas isso não é relevante para o nosso problema, aplicado em B. Calculei a y. E agora, com o x igual a y, eu calculo a x. Então, o que muitos programas, inclusive no MATLAB e muitas técnicas fazem, é arrumar formas estáveis de decompor a matriz A nesse produto LU, usando, se for necessário, uma matriz de permutação. Uma vez encontrado essa decomposição LU, se resolve o problema LY igual a P transposto B, e uma vez resolvido esse problema, eu resolvo o x igual a y. A vantagem é que o número de operações para... Suponha que a gente esteja trabalhando com caso quadrático, para você fazer a decomposição LU é da ordem de n ao cubo sobre 3, o número de operações aritméticas. E o número de operações que é necessário para você fazer esse processo de back substitution e de resolver a L é da ordem de N2. Então, uma vez que você fez a decomposição LU, você só gasta da ordem de N ao quadrado operações para resolver qualquer problema da forma AX igual a B. Tá? Isso tem uma implicação numérica, uma maneira de você, assim, em muitos algoritmos, em muitos programas, em muitos problemas, isso permite que você resolva os seus problemas de forma bastante eficiente. Bom, então com isso você já sabe o básico para começar a brincar com o MATLAB e aplicar a decomposição LU em matrizes bastante grandes. Claro que tem diversos tópicos de análise numérica aí que eu não estou tocando, não é assunto desse curso, mas são extremamente importantes, inclusive como é que você faz essas permutações de forma a melhorar a estabilidade da tua solução. Existe também um truque que é muito usado, que é a permutação a nível das variáveis, tá? É o chamado pivoteamento completo, mas eu não vou falar sobre isso. Muito bem. Tá. Outro exemplo aqui, um exemplo bastante simples. Considere esse sistema aqui de 3 equações, com 3 incógnitas, x, y, z. Tá? E vamos considerar a matriz aumentada do sistema. Então, 1, 2, menos 3, 4. 2, 3, 4, 5. 4, 7, menos 2, 12. Tá? A gente efetua esse processo de escalonamento, que agora nós somos especialistas. E obtemos o quê? Obtemos a matriz 1, 2, menos 3, 4, 0, menos 1, 10, 3, menos 3, e eis o problema, 0, 0, 0, menos 1. O que significa isso quando a gente obteve... Essa matriz está evidentemente escalonada, mas tem um problema quando você tenta resolver esse sistema, que é o fato que esta última linha é identicamente zero. Ora, essa última linha, identicamente zero, significa que 0x mais 0y mais 0z é igual a menos 1, o que é impossível. Então, o sistema não tem solução. Então, isso mostra que a gente pode verificar a não existência de solução de um sistema de equações exatamente analisando o posto de AB, tá? E se o posto de AB for maior do que o posto de A, então a gente está numa situação de que não temos solução para o problema. Tá? Muito bem. Está aqui um outro exercício interessante. É o terceiro caso, de fato é o caso C, que a gente havia considerado, no qual a gente tem um sistema de 3 equações, mas agora temos 4 incógnitas. Então, nota que nesse caso, a gente tem chance, não é dito necessariamente, mas a gente tem chance de ter infinitas soluções. O que a gente faz? A gente considera a matriz aumentada mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 no final, essa última linha, essa última coluna aqui é a coluna correspondente ao lado direito da equação. Você agora aplica o processo de escalonamento
E você nota que ao final vamos ter o escalonamento exatamente como a gente gosta, 1, 0, 0, 2, menos 4, 0. Daqui em diante, na última linha, todo mundo é 0. Então, a última linha, a última forma, nos diz que a matriz, o sistema, é totalmente equivalente ao sistema dado por x mais 2y mais 3z mais 4t igual a 1 e menos 4y menos 8z menos 12t igual a menos 3. Se eu agora observar que eu tenho mais incógnitas do que equações, e isso a gente já havia visto que leva a infinitas soluções logo nas primeiras aulas, eu naturalmente sou levado a colocar para o lado direito as variáveis z e t, usá-las como parâmetro e resolver o problema como função dos parâmetros z e t. E a conclusão é que eu tenho, para cada escolha de z e t arbitrária, z e t reais, eu tenho um valor de x, y. Ou seja, eu tenho um espaço, uma variedade afim de dimensão 2 e que, ao fazer esse processo, a gente conseguiu explicitamente calcular qual é a expressão dessa variedade afim, tá? Ou a parametrização dessa variedade afim. Tá? Muito bem. Eu posso também usar essa técnica para atacar e calcular o núcleo de uma transformação linear. Então, eu posso estar interessado em calcular uma base para o núcleo. Nota que eu estou considerando aqui uma transformação de R5 em R3. Então, certamente, essa transformação vai ter núcleo, porque a dimensão do espaço de saída é 5. A dimensão do espaço de chegada é 3, então vai ter um núcleo. Né? Muito bem, como é que eu faço? Novamente, eu pego a matriz A, eu considero o sistema de equações AX igual a 0. Nesse caso, eu ponho o meu lado direito igual a 0, então eu posso chegar e proceder com o método de eliminação gaussiana, ou seja, escalonamento. Ao final, eu obtenho essa matriz 1, 2, 3, 1, 2, 0, menos 2, menos 4, 0, menos 2. Nota que, de posse dessas equações, como o lado direito é 0, todas as operações deram 0. Não precisei nem colocar aqui o lado direito, essa matriz aumentada. Mas eu vejo imediatamente que, dado quaisquer x3, x4, x5, eu posso achar x2 e x1, tal que esse sistema tem solução. Conclusão, o meu núcleo tem dimensão 3 e eu posso, se quiser, escolher uma base para o núcleo, por exemplo, arbitrando valores para x3, x4, x5, de forma a obter uma base de R3. R3 que eu estou falando aqui é das 3 últimas coordenadas. Tá? Então, está aí uma maneira de eu explicitamente construir o núcleo da minha transformação. Então, é uma coisa extremamente poderosa, resolve um grande conjunto de problemas. E o que eu vou motivar agora nesse exemplo, aproveitando que a gente tem aqui um exemplo, é um processo de você obter a inversa de uma matriz com base nesse escalonamento. Então, até agora, a gente aprendeu que a gente pode escalonar e fazer com que, após utilização repetida de permutações e de combinações lineares, desse tipo das operações elementares, a gente pode escalonar a matriz. Eu posso, igualmente, sair escalonando de baixo para cima, ao invés de cima para baixo, começando do último elemento. Vamos mostrar nesse exemplo como é que a gente faz isso. Então, voltando àquele exemplo 0, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 0, 3, 4, 2, 0, etc., eu posso escalonar e obter a forma, digamos, escalonada canônica que a gente havia estudado. Agora, olha o que eu posso fazer. Eu posso observar
que a minha linha, eu posso pegar a linha 1 menos a linha 2. Com isso, o que eu fiz? A linha 1 menos a linha 2 me dá 2, 0, 3 menos 2 dá 1 e 0 menos 3 dá menos 3. Com isso eu obtive essa linha aqui. Agora eu posso repetir esse processo e escalonar de forma que eu zere todo mundo que está acima desse menos 15 dozeavos. Por exemplo, posso pegar a linha 1 mais 2 sobre 15 avos, de forma que ao somar vai dar 0, está aqui o 0, e repetir a mesma coisa na linha 2 mais 4 15 avos de L3, de forma que está aqui o 0. E agora repetir isso. Qual é a conclusão? A conclusão é que se eu fizer esse processo agora de trás para frente, como eu acabei de escrever aqui, eu obtive uma matriz diagonal. Bom, a vantagem de obter uma matriz diagonal é que, essencialmente, eu obtive uma maneira de resolver o sistema, digamos, AX igual a B, de forma imediata. Só dividir por 2 para obter a x1, está aqui o x2, dividir por menos 15 meios para obter a x3 e dividir por 7 para obter o x4. Eu posso usar isso, de fato, para introduzir e calcular a matriz inversa da matriz A, porque, essencialmente, para obter a matriz inversa, tudo que eu preciso, se vocês olharem, é resolver a equação A V1 igual a E1, A V2 igual a E2, etc. A Vn igual a En, onde E1, E2 e En são os elementos da base canônica. De forma que eu vou obter A vezes uma matriz formada por colunas V1, V2, Vn, claro que eu estou trabalhando com uma matriz quadrada, igual à identidade de ordem N, cujas colunas são exatamente os vetores da base canônica. Então, ao pegarmos a matriz A e aumentarmos a matriz A com os N vetores da base canônica, se eu escalonar de forma a transformar isso numa matriz escalonar, e depois repetir o processo que eu descrevi acima, agora voltando e depois dividir pelos elementos da diagonal, ao final, o que eu vou obter exatamente nesta parte aqui é a inversa da matriz A. Esse método é associado ao nome Gauss-Jordan e é um método bastante interessante, pelo menos na mão, sem computador, para você obter inversa. Ele não necessariamente é a maneira mais eficiente de você resolver sistemas da forma x igual a b, mas ele certamente é um método que te permite você calcular a inversa. Tá? Então, eu acho que com isso a gente chegou ao final